entrou. Acho que agora vai. Tá adicionando. Problema Ô, técnico, gente, desculpa! agora Cheguei! foi. Agora foi, né? Desculpa, deu uns probleminhas aqui. Tem problema não. É porque também o tempo E tá aí, Pai João, ruim, tudo bem? entendeu? Graças a Deus tudo bem. E você, como é que você tá? Tudo bem também, tranquilo na relação. Eu fiquei Ah, aqui meio isso. confuso, porque eu mandei mensagem na página e fui pro perfil. Aí agora, quando você mandou mensagem, eu consegui entrar. Então vamos começar, que o pessoal tá ansioso para conhecer você. Partiu. Primeiro, quem é, Repete pra mim porque falhou, Pai João, por favor. quem é Ernesto? Se apresenta. Ernesto, Ernesto, eu sou um jovem que nasci no movimento estudantil, nos movimentos sociais, nos movimentos de bairro, associação de moradores. Sou um ativista social da minha cidade, aqui da Baixada Fluminense, São João de Meriti, militante do Partido dos Trabalhadores desde 2013. Hoje eu sou vice-presidente do PT na minha cidade, sou candidato a vereador em São João de Meriti e estou aí para construir a luta do dia a dia para a população que tem menos, para a população que é mais precária. Eu enxergo que a política ela serve enquanto ferramenta para tentar melhorar a vida do povo e tentar lutar por qualidade de vida e ações dignas para todo mundo. Eu acho Você que esse é o vem por qual resumão. partido? Partido dos Trabalhadores. E você está apoiando quem para a prefeitura de São João de Meriti? Na Prefeitura de São João de Meriti, eu apoio a chapa do Paulinho do Sindicato, que também é do PT, e da Sara Costa, que é uma professora de pré-vestibular comunitário, aqui em São João. Eu nas minhas pesquisas, eu vi que São João de Meriti tem 52 bairros. São João de Meriti tem esse lance de bairro sobre bairro. Então, ele é uma cidadezinha pequena, mas com muito espaço e muito bairro. Entendi. Que o atual prefeito é o doutor João, não é isso? Doutor João Ferreira Neto. Doutor João Ferreira Neto. Acho- O prefeito está causando maior tumulto nessas eleições. Ontem teve um debate, aí, só para fazer um comentário aqui rápido. Ontem teve um Uhum. debate, às 6 horas da noite o prefeito estava fazendo caminhada. Na hora do debate, 8 horas, ele estava em Brasília. Aí, 10 horas da noite, de novo, encontraram o prefeito jantando em Botafogo. Ele tem corrido muito de debater com o povo, de discutir ideia, principalmente colocar a cara a tapa. Então vamos lá. Quantos hospitais municipais existem em São João de Meriti? São João de Meriti não tem hospital municipal. Na verdade, o que o prefeito fez foi pegar uma unidade chamada PAN, o antigo PAN, em São João de Meriti, e fazer uma reforma e tentar intitular enquanto hospital municipal. São João de Meriti tem 9 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Das 9, 7 estão fechadas. Só está aberta a UPA do Jardim Íris, porque foi realocada enquanto atendimento para a questão do Covid. E aí, no mesmo espaço onde você tem a população tem o atendimento da Covid. É também um espaço para você ser atendido se você se machucar, se você tem algum ferimento, se você estiver passando mal, porque a outra UPA é uma UPA que tem atendido apenas crianças, o que eu acho que é de extrema importância. Ter uma unidade para atendimento para criança, para não deixar as crianças em situação de vulnerabilidade. Assim como está toda a população sobrecarregada em apenas 3 unidades de pronto atendimento na cidade. São João de Meriti, E como inclusive, é, tem espaço. Pode falar. e como é que você vê uma situação como São João de Meriti, com 52 bairros, e não ter um hospital municipal? Eu acho, Pai João, que tem um problema que é o seguinte: o prefeito nunca se mobilizou, nenhum prefeito aqui na cidade nunca se mobilizou de fato pela luta do povo. Até chegou a ter alguns acontecimentos de associação de moradores, de reuniões tentando promover um hospital municipal geral dentro da cidade para fazer sentido e conseguir atender a população. Mas não tem. Nós estamos falando de uma cidade aí que hoje tem quase meio milhão de habitantes. Se você olhar pelo número do título de eleitores, tem 367 mil eleitores. Então nós estamos falando de muita gente em 32 quilômetros quadrados. São João é uma cidade muito pequena,
com muita gente, é o formigueiro da América Latina e não é só hospital não tem hospital, não tem saneamento básico, as ruas ainda, tem muita rua em São João que ainda é A muito gente ainda vai esburacada. conversar. Calma! A gente ainda vai Eu vou conversar linkando sobre uma coisa isso. na outra. Mas eu te pergunto o seguinte, tá? Você, como candidato a vereador, que nós vamos cobrar de você para você cobrar da prefeitura, entendeu? Você acha que o caixa da prefeitura de São João Meriti tem condições de montar um hospital municipal ou fazer algumas clínicas municipais para poder atender essa população? Eu acredito que São João de Meriti tem que ter um plano de saúde. Esse plano de saúde ele passa por começar, primeiro, investir nas clínicas municipais. Clínica da família, unidade de pronto atendimento. Não precisamos ter uma em cada bairro, montar uma unidade de pronto atendimento em todos os bairros da cidade para conseguir suprir uma demanda. Mas é montar de verdade, é fazer a clínica funcionar. É ter médico, é ter enfermeira, é ter atendimento, é ter maca, é ter recurso para esse lugar. Porque geralmente o que Que eu acontece é o tenho muita seguinte: reclamação sobre isso. geralmente o que acontece é o seguinte, você vai, por exemplo, na Venda Velha, que é um bairro aqui em São João, que tem 28 mil habitantes. Quando você chega lá, para a Venda Velha inteira, você tem um postinho. Esse postinho, ele além de não funcionar, ele tem duas enfermeiras. Ele não tem nenhuma atendente. Ele não tem nenhum carro. Entende? Então a gente vive com a saúde sucateada em São João. E pensa uma coisa comigo. O prefeito da cidade é um médico que não cuida da saúde. Olha que contraditório. E você, e por que que os vereadores atuais do município de São João de Meriti não cobram isso dele? Porque é um absurdo isso. Do meu ponto de vista, eu acho que falta qualificação da maior parte dos vereadores que hoje estão assumindo posto em mandato. Porque o problema de São João tem que se resolver primeiro nos bairros e depois que a gente resolver o alarde, que é a saúde dentro dos bairros, a gente tenta montar um hospital municipal geral. Mas aí é uma luta que a gente tem que investir, inclusive, e pedir em conjunto, porque isso envolve a Câmara dos Deputados, isso envolve a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para ter fundos, porque aí eu concordo com o teu questionamento, a cidade não tem fundo suficiente para gerar um hospital que tenha demanda e que consiga atender toda a população. Então a gente tem que investir no micro, que é ter vários postinhos, várias unidades de pronto atendimento espalhadas por toda a cidade para tentar suprir essa demanda hoje que existe dentro da saúde. É o que eu acredito, é o que eu proponho com as pessoas. Eu acho que parte dessas unidades elas têm que ser especializadas. Tem que ter uma unidade, inclusive por conta do Covid, para não ficar tão exposto. Eu acho que tem que ter uma unidade, por exemplo, de atendimento especializado à mulher, sabe? Por conta de todo o tratamento que faz. Hoje na cidade a gente tem um hospital estadual, que é o Hospital da Mulher, mas que ninguém consegue ter atendimento. Hoje uma mulher que esteja gestante em São João de Meriti, ela não consegue fazer um pré-natal dentro da cidade dela. Ela tem que sair daqui, ela tem que ir para Caxias, ela tem que ir para Nova Iguaçu. Às vezes ela tem que ir até para Paracambi, mas dentro da cidade ela não consegue fazer, porque a saúde Isso pública não sim. funciona na cidade. Não funciona porque não tem, além de ter muito questionamento e os vereadores não conseguirem colocar isso em ação, tem um problema muito efetivo, que é o problema que da gente conseguir realizar isso. Porque até para você ter um planejamento e conseguir fazer com que ele seja efetivo, você tem que minimamente propor isso para as pessoas. Isso tem que ser um debate aberto com a população. Dizer assim, olha, gente, a gente não consegue montar um hospital geral, mas nós vamos investir em criar vários postos de saúde espalhados pela cidade para dar conta dessa demanda que existe de uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes. Eu soube que, né, indo por essa linha, tá? Eu soube que o IMAC, Hospital Marinho, Procim, Hospital São 23, PAN Miriti, todos estão fechados, é verdade? Todos esses hospitais estão fechados. Inclusive o Prozin era um hospital de atendimento de excelência às crianças e que está fechado. O PAN Meriti, ele rebatizou o nome do PAN e colocou como hospital municipal, mas o hospital está fechado. Ele disse que abriu o hospital perante o Covid, o hospital está fechado até hoje. Os hospitais de campanha do Estado já abriram, já fecharam, e o PAN a gente não viu nem abrir as portas ainda do segundo andar. Foi aberta uma ala de emergência para internação do Covid com 32 leitos, mas que a gente não viu funcionar também de fato.
Eu sei que São João de Meriti ele é cortado, né, pela via férrea e agora também pelo metrô, entendeu? E como é que está a revitalização do município de São João de Meriti? Olha, eu acho que a revitalização da cidade, ela passa também por uma questão econômica. Primeiro, pelo ponto da revitalização da área urbana. São João de Meriti é cortado pela linha férrea, pela Dutra, e a gente não tem nenhum projeto para isso. O porquê? A Dutra hoje, na parte de São João de Meriti, tem uma série de galpões abandonados, que a gente podia utilizar daqueles galpões ali para trazer o setor industrial, para trazer empresas para a cidade, para gerar para gerar emprego local. O que não existe na cidade, tá? São João também é a quarta maior cidade no índice de pesquisa de emprego dentro do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, as pessoas em São João a população em São João de Meriti não arruma emprego dentro da cidade. Mais uma vez, o povo tem que ir para outro município, ou para o Rio de Janeiro, ou para Duque de Caxias. Sobre a questão do urbanismo na cidade, em cima dessas duas linhas, não existe, porque não tem projeto. Se você atravessa a linha férrea, passa para o centro de São João, Éden, Tomazinho, Gato Preto, essas regiões elas estão literalmente abandonadas. Essas regiões estão largadas na mão do tráfico, estão largadas na mão da milícia, e não tem nenhum tipo de programa do governo que diga que vai reestruturar ou reabitar aqueles locais ali que hoje vivem um verdadeiro pandemônio, porque as pessoas não têm segurança, as pessoas não conseguem ter esporte, as pessoas não conseguem ter minimamente qualidade de vida nesses locais. Então você acha que teve um crescimento desordenado do município de São João de Meriti? São João realmente teve um crescimento muito desordenado. Desordenado do ponto de vista porque, se você voltar algumas gerações atrás, nós tivemos um prefeito aqui que foi chamado José de Amorim. O José de Amorim fez São João se transformar, por exemplo, na capital do jeans. São João já foi um polo de venda nacional, onde as pessoas saíam de São Paulo para comprar aqui, onde as pessoas saíam de vários estados para vir aqui comprar, porque aqui era conhecido como a capital do jeans no Brasil. Aqui já teve uma usina para você ver, nós temos uma usina de asfalto própria, mas nem toda São João é asfaltada. Nós temos uma usina com capacidade, de gerar quase 500 quilômetros de asfalto ao ano. A usina hoje ela está desativada, ela mantém todo o gasto porque ela continua com os equipamentos e o prefeito faz a escolha de comprar asfalto de outra empresa um preço 3 vezes maior do que seria o normal. Entendi. Então, e o que você acha que dá para fazer no município para justamente trazer essas indústrias de novo para São João de Meriti? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é revitalizar os polos comerciais na cidade. Como você falou, São João é uma cidade que tem muitos bairros. E dentro desses bairros tem alguns calçadões. Por exemplo, você tem um calçadão de Éden, você tem um calçadão da Praça da Matriz. No calçadão da Praça da Matriz tem diversas lojas. Essas lojas hoje elas vivem um aperto muito grande, não só por conta da pandemia, mas porque as pessoas que moram em São João acabam não vivendo em São João. Então, muitas das vezes, elas vendem muito menos do que deveriam, porque o consumo não está dentro do município. E é isso que a gente precisa fazer de primeira mão, é trazer as pessoas para vivenciarem a cidade. Para poder viver a cidade, precisa existir minimamente um investimento. O que eu tenho apresentado enquanto até para gerar mais emprego para a própria população. Isso. O que eu tenho apresentado enquanto proposta política, e aí eu estou te falando aqui sobre uma das ideias que a gente tem para a campanha. É uma moeda social, é um programa de transferência de renda. Como é que ele funciona? É uma moeda social chamada Moeda Social Almirante Negro. Ela vai pegar as famílias que são menos favorecidas na cidade, as famílias que têm menos, e porque tem muita gente na cidade hoje que está passando necessidade, que está passando um sufoco, e oferecer um tipo de ajuda que é o seguinte: a moeda social Almirante Negro ela vai oferecer para a população mais pobre da cidade de 120 a 135 reais para poder complementar a renda dessas pessoas em supermercado municipal ou farmácia municipal. Mas você não pode gastar esse dinheiro no supermercado municipal para comprar bebida alcoólica, por exemplo. E aí as pessoas elas vão ter direito de ir no Presunic do Vila dos Teles e comprar dentro do Presunic do Vila dos Teles arroz, feijão, porque tem uma coisa que eu acredito, Pajão, que é o seguinte:
a gente não tem como dizer qual é a necessidade da pessoa. Às vezes o que o cara precisa no final do mês é conseguir comprar um gás. Às vezes o que ele precisa é comprar um remédio que está faltando, porque o filho dele adoeceu, porque a mãe dele ou o avô dele adoeceu e ele não tem condição naquele momento ali de comprar. Isso faz com que a cidade viva um desespero. Porém, se esse projeto for implantado, o comércio vai vender mais. O comércio vendendo mais, você tem um aquecimento da economia. O comércio vendendo mais, ele tem que comprar mais. Para ele comprar mais, ele também vai ter que empregar mais pessoas, sabe? Esse é um tipo de projeto simples de fazer, que aquece a economia municipal e que chama as pessoas para perto. E que, além de tudo, ajuda a combater uma coisa que a gente vive no Brasil, que é combater a fome. A fome no Brasil, em momento algum, a gente parou de discutir esse tipo de coisa. Principalmente com as pessoas mais simples. Que a gente precisa transformar, não só São João de Meriti, mas o Brasil inteiro, num local que dê oportunidade para todo mundo. Mas você sabe também que São João de Meriti, tá? As pessoas, infelizmente, vamos dizer assim, 50% acabam, como você falou, acabam não vivendo aí porque tem que procurar lugares fora. Eu conversei com algumas Sim? empregos fora. Eu conversei com algumas pessoas e as pessoas me falaram também, tá legal, que eles não conseguem, por mais que eles queiram, que eles amam São João de Meriti, mas eles também não conseguem acreditar que essa mudança vai acontecer. Entendeu? Então eles ficam naquela expectativa. Eu quero, mas eu tenho medo, eu não posso, eu tenho que vir. Entendeu? Eu conheço pessoas até que botam seus filhos em creches municipais em outro município, que São João de Meriti não comporta em ter creche municipal para ajudar essas mães que têm que trabalhar. Como é que é essa situação? Com certeza. Com certeza. A primeira coisa que eu vou dizer, e aí mais uma vez é um tema que a gente tem abordado na campanha, é que em São João de Meriti existe uma coisa que nós estamos dizendo que é a máfia da creche. É um absurdo uma mãe dentro de São João de Meriti não conseguir colocar o filho dela numa creche. Porque a maior parte das vezes você chega em janeiro e a creche está superlotada. Eu acho que para isso a gente precisa mudar essa realidade, porque muitas das vezes o cara que tá, o filho da pessoa que está na creche é o cara que tem um contato com o vereador, com o secretário da cidade, é um cara que tem um contato com o prefeito. O porquê? Essa politicagem é que a gente não pode suportar mais. Porque a cidade só é governada para quem tem contato, entende? E é isso que nós estamos propondo mudar. Não é que não exista vaga na creche, é que a vaga na creche ela é suprida por uma pessoa que antes mesmo de abrir a fila de espera já está ocupando o espaço. É o cara que foi ali, que é cabo eleitoral de um vereador, ele foi ali, pediu um espacinho, o vereador foi lá, fez um mexer com o prefeito e botou o filho do cara lá. E aí não sobra espaço para o povo trabalhador, para o povo que acorda 5, 6 horas da manhã para poder ir trabalhar, para poder pegar o ramal Japeri lotado, ou então que vai pegar o metrô ali na Pavuna e vai até Botafogo. E essa pessoa ela não tem com quem deixar o filho dela. E para isso, é um compromisso que eu tenho com essa população. É fiscalizar de forma muito dura as vagas na creche, não deixando passar nada. Porque a gente precisa ter espaço para o morador de São João de Meriti. A creche não pode ser para o cara que é só para o cara que é cabo eleitoral do vereador, só para o cara que é contato do prefeito, só para a irmã do secretário, entende? A creche ela é um direito, a creche pública é para todo mundo, o que é público é para todos. E é isso que essa campanha tem abraçado e tem defendido. A gente precisa abrir as portas de São João de setor público. Indo por esse caminho. Indo por esse caminho, como é que você vê a educação atualmente no município de São João de Meriti? Olha, a vice-prefeita na chapa do PT, a professora Sara Costa, ela é coordenadora de um pré-vestibular comunitário que tem aqui em São João. Eu estudei em escola pública, eu estudei lá na escola José Bonifácio, ali perto da Praça Gil, e eu sei quanto é dura a realidade das pessoas que estudam em São João de Meriti. O jovem ali, com 10, 9 anos, que está estudando. Primeiro, ele tem o desafio de se deslocar de casa. Estudante em São João de Meriti não tem passe livre, muito menos ônibus para poder buscar. Então, às vezes, você tem que sair andando de um bairro, cruzar o outro. Muitas das vezes, tua mãe está trabalhando, você tem que ir sozinho. Com 9, 8 anos, você vai para a escola sozinho, porque é a tua opção. Você não tem uma outra escolha. Aí, quando você chega na escola, a merenda... São João já comprou uma vez, o prefeito da cidade já comprou uma vez, o quilo da cenoura é R$ 9. É desse tipo de absurdo que nós estamos falando. Porque não tem um vereador naquela Câmara que vai fazer a fiscalização no prefeito, que não vai se submeter a processo de entrar em merandinha ou em rachadinha de escola. Nós estamos falando de pagar 9,15 em 1 quilo de cenoura. Em 6,8. Muitas das
às vezes, a alimentação, por que que não tem a merenda da criança ali? É porque os caras são sangue em mites e metem a mão até na merenda da criança, sabe? Então, assim, a educação pública precisa melhorar muito em São João de Meriti. Nós precisamos fazer um investimento pesado, principalmente porque o prefeito está 11 meses sem pagar o aposentado. E esse aposentado, funcionário público da cidade, é o professor, na sua maior parte. O professor que se aposenta em São João de Meriti, ele fica sem receber depois. Não é à toa aí, nós estamos no meio de uma eleição e temos 11 meses de folha salarial dos professores aposentados da cidade sem receber. A cidade Mas eu vi precisa uma ter um entrevista investimento dele, eu próprio. ouvi uma entrevista dele falando que já estava botando em dia os salários atrasados. Mas, João, ele paga um mês e atrasa o outro. Ele, eu vou pagar agora. Em outubro ele vai lá e paga 2 meses. Paga outubro e janeiro desse ano. E aí no mês seguinte ele apaga de novo, ele atrasa de novo. E aí quando for em dezembro ele vai pagar 2 meses de novo. Assim, as pessoas, sabe, eu fico muito triste, porque quando eu ia na sessão da Câmara dos Vereadores aqui na cidade assistir, eu vi ali o funcionário público, o professor da cidade, o aposentado, ele ali tem que mendigar para vereador 20, 30 merréis para poder comprar remédio. Porque é um negócio que era de. O salário dele é um direito dele, sabe? O cara que prestou serviço para São João de Meriti, para a cidade, uma vida inteira. Bem ou mal dizer, você só aposenta hoje com 35 anos de carteira assinada, sabe? O cara que prestou serviço uma vida inteira, tendo que se submeter no final da vida dele a ter que pedir favor para vereador, porque é isso que político gosta. Essa classe política, essa velha política, e o senhor me perdoa a expressão nojenta, é isso que esse povo gosta, da dependência das pessoas sobre eles. E o que nós estamos propondo aqui é o contrário. É a evolução. Indo por esse caminho, que eu vou por um caminho e vou por outro, já deu para reparar, né? Ei, tudo bem. É, e com essa situação toda, então, como é que. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou ficar até sem graça, mas eu vou te fazer essa pergunta. Como é que está a cultura de São João de Meriti? Não existe. Não existe. O complexo cultural que a gente tinha na cidade está fechado há 5 anos, ou seja, nós estamos falando dessa gestão e da gestão passada. É uma opção. A Secretaria de Cultura não existe mais. A Secretaria de Cultura não existe mais, o complexo cultural foi fechado. A cultura, ela promove e existe na cidade enquanto uma forma de resistência. Porque às vezes você tem ali numa praça uma comunidade, um pessoal mais jovem que se reúne para fazer uma roda de rap, para poder fazer uma roda de samba, e fazem através deles mesmos, sem incentivo nenhum, e tentam se organizar. Eu tenho uma proposta, de novo, que é transformar as escolas municipais em áreas culturais aos sábados e domingos. Isso não gera custo para a prefeitura. Abrir as 32 escolas municipais que tem na cidade, espalhadas nos bairros diferentes da cidade, para se transformarem em polos culturais aos finais de semana. E aí você tem ali uma capoeira, você tem ali uma aula de dança, você tem ali um teatro. Eu vou dizer uma coisa para o E não senhor. tem Tem nada gente na disso na. cidade que não, Não, não tem nada mas não tem disso na nada cidade. disso no município de São João de Meriti? Não tem nada disso. Tem para quem é associado ao SESC, que você pode ir ao teatro de São João de Meriti. Se você é associado ao SESC, você tem direito a teatro. Se não, não. Tem muita gente aqui que não viu nem a praia, quanto mais o teatro. Então, assim, transformar. Sabe, eu tive amigo que estudou comigo que infelizmente o cara não conseguiu ir na praia. E aí eu perguntava assim: quando eu fui ao teatro uma vez, eu falei teatro é maneirão. Ele me perguntou o que era teatro. É sobre essa realidade que nós estamos discutindo, sabe? É uma realidade muito dura. Nossa. As pessoas aqui são muito humildes. Eu soube também que uma das coisas que as pessoas reclamam muito, tá, é com respeito ao transporte, entendeu? Para chegar até no centro de São João de Meriti. Então, as pessoas estão muito chateadas porque as pessoas querem transporte só para chegar no centro de São João de Meriti. Como é que você vê essa situação? Olha que contraditório. A empresa, o Grupo JAL, a empresa de ônibus Flores, é a segunda maior frota do Brasil. A gente está dizendo que em São João, a empresa pertencente a São João de Meriti, o Grupo JAL, tem a segunda maior frota do Brasil. E aí, a nossa passagem, se você pega uma passagem de Vila dos Teles ao centro de São João, deve dar uns 4 quilômetros, você paga R$ 4,05. Se eu pego um ônibus na Pavuna e vou até o Maracanã, eu pago R$ 4,05. A diferença é que quando eu pego um ônibus na Pavuna, às vezes eu pego um frescão, um ônibus com ar e tal. Aqui em São João, se eu pego um ônibus do Vilar ao centro de São João,
muitas das vezes eu pego ônibus com chão furado, com a cadeira soltando, num calor imenso, porque aqui faz calor. Aqui, vou dizer uma coisa para você, aqui é quente. Então, assim, o transporte e a mobilidade pública nessa cidade aqui é um problema e um desafio, porque você tem muitas linhas de ônibus que ficam circulando, a cidade tem trânsito o tempo inteiro, principalmente quando você está passando ali perto do... E aí é na divisa, entre a Dutra, o Motel Lugano e o Posto Shell. Aquela região ali passa engarrafado o dia inteiro, mas é o dia O inteiro dia inteiro. parado. Ali tem trânsito, O dia inteiro. ali tem trânsito à toa. E nenhum governo tentou promover. Se você passa ali meia-noite, você tem trânsito de ônibus, porque todos os ônibus estão parados ali naquela região para poder entrar para a garagem da Flores. E se você tiver de carro, de Uber, você não pode passar pelo ônibus, porque é ônibus para um lado, é ônibus para o outro. E esse desafio precisa ser discutido com a cidade, que é um desafio de mobilidade urbana. Como é que a gente hoje consegue transformar a mobilidade de São João de Meriti? Sabe? A gente não tem uma proposta enxergada pelos candidatos a prefeito concreta sobre isso. O que eu acho que é um desafio é o seguinte: nós temos que garantir mais acesso às pessoas, alargar um pouco as ruas. Automóvel Clube, aí o nome se dá porque é uma rua, é uma avenida cheia de lojas de automóvel, onde eles botam automóveis até nas calçadas, beirando a rua. Precisa ser, por exemplo, discutir isso, porque nós precisamos dar espaço para os pedestres. Então, tem uma série de pontuações sobre mobilidade urbana dentro da cidade que a gente precisa discutir. Para quê? Para minimamente transformar esse problemão que é gigante e ponderar ele de formas pequenas até ele se transformar num problema pequeno. Porque você junta o ônibus da Flores, meia-noite, é o trânsito, é a hora do rush, que é o tempo inteiro nessa região que eu estou te falando, os carros que ficam na calçada atrapalhando o pedestre. Então, assim, nós temos que ir tentando diluir esse problema e tentando pegar medidas paliativas para poder transformar isso, para a gente tentar, como eu vou dizer aqui, para a gente tentar diminuir o problema e desengarrafar um pouco desse todo que a gente tem hoje, porque é um complexo de coisas que fazem o trânsito em São João ser o que é. Sobre a mobilidade da empresa, o serviço é caro e o ônibus é ruim. Isso é um resumo muito bom para quem mora na cidade e sabe do que eu estou falando. Mas por ser São João de Meriti, por ter uma alta população de baixa renda, não teria como a prefeitura fazer transporte mais barato ou até de graça dentro do próprio município? Eu defendo isso com muita garra. Eu acho que São João tem que repetir o exemplo, por exemplo, da prefeitura de Maricá e pegar o transporte público, porque esse é o nome, e transformar em transporte público de verdade. Então, tentar reduzir a passagem, fazer passagem a preço de custo, porque o lucro hoje para a empresa de ônibus tem sido acima do normal. Então, a gente precisa tentar, por exemplo, taxar a empresa e dizer assim: olha só, camarada, a partir de agora nós vamos tentar melhorar a qualidade do ônibus. Se não melhorar a qualidade do ônibus no prazo de 5 anos, e aí colocar ar-condicionado, colocar aqueles carregadores portáteis de telefone que você tem quando você pega um ônibus em Itaguaí, quando você pega um ônibus ali na Costa Verde. Se você não conseguir, se a prefeitura não exigir isso, a empresa nunca vai se movimentar para fazer diferente, entende? Então eu acho que tem muito o seguinte: hoje falta uma exigência, não só do povo, mas como da classe política. E é para isso que eu acho que serve a eleição. A eleição serve para renovar o que está aí. Então, assim, se as pessoas estão cansadas de andar em ônibus ruins, se elas estão cansadas de não ter espaço em creche para os filhos dela ou para os netos, se elas estão cansadas, por exemplo, de todos os problemas que a gente vem discutindo aqui, a gente tem que ter uma reflexão sobre a eleição. E aí é fazer diferente do momento da eleição. Se você já conhece o cara, se você sabe que ele não fez nada, você não precisa votar nele de novo, porque você vai permanecer naquele mesmo estado ali, no mesmo índice de governo ruim que a gente tem tido aí nesses últimos 3 anos e meio. Eu soube também, tá legal, que muitos bairros de São João de Meriti ainda tem vala aberta, rua sem calçar, entendeu? E por que que as pessoas não olham um pouco mais de carinho justamente para esses bairros? É estranho dizer isso porque é o seguinte: São João tem uma usina de asfalto desativada e você ainda tem um montão de rua esburacada ou sem asfalto. É, eu digo e explico por quê. Porque hoje, concretar rua nessa cidade é a caixa preta da eleição. Porque o vereador, quando está chegando o momento da eleição, a véspera da eleição,
uns 3 meses, 4 meses antes, é uma chuva de concreto nessa cidade. Ele vai no morro tal e fala assim: eu vou concretar aqui, eu vou concretar ali. E essas pequenas obras, que é um concreto que esfarela, é um verdadeiro concreto de farofa que esfarela logo depois, faz com que ele ganhe parte daquela comunidade ou parte daquele bairro para votar nele ali depois. A diferença é o seguinte, que num prazo de 3 anos, uma obra fictícia nunca vai durar o que ia durar, por exemplo, um projeto de urbanização para a cidade que tenha asfalto de qualidade, que tenha asfalto que dure e que muitas das vezes foi utilizado, eu acredito muito nisso. A usina não é utilizada porque ela tem a capacidade de asfaltar a cidade num período muito curto e no próximo momento eleitoral a maior parte dos vereadores, a maior parte da bancada dos vereadores ia ficar sem o que é o seu maior projeto de promoção, que é oferecer ali, asfaltar, é fazer aquela obra sem vergonha, pequenininha, para poder tapear o povo. É a verdadeira maquiagem. O Adriano está falando, São João deveria ter um contrato de concessão. Não cumpriu, trocou. O que você acha disso? É verdade. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o contrato de concessão pública deve existir não só para a questão da mobilidade urbana, como também para a questão da gestão administrativa da cidade. Porque aí, se você não tem capacidade de administrar aquela cidade ali, ou se você não tem capacidade de oferecer um serviço, você vai lá e troca, muda a empresa. Porque não, o que não dá é para a população ficar sofrendo. Eu não sou mais novinho, né? Isso aqui é gordura, porque se emagrecer cai tudo. E eu conheço Coelho da Rocha há muitos e muitos e muitos anos. Bota aí há mais de 30 anos. E aquela parte ali de Coelho da Rocha até Belford Roxo, beirando a linha do trem, gente, aquilo ali não Rua da Matriz. muda. Aquilo ali não. Eu queria saber de você, qual é a tua opinião com respeito? Não podia fazer uma parceria também com a Supervia para revitalizar aquela beirando a linha do trem ali? Eu vou pegar o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso é uma questão que é o seguinte. A Rua da Matriz, que é a rua que liga a parte ali, Coelho da Rocha até Belford Roxo, ela tem que ser totalmente revitalizada, até porque hoje, se você passa ali 10 horas da noite, é extremamente perigoso. Se você passa ali de madrugada, é extremamente perigoso. É uma rua esburacada, geralmente carro quebra ali, então você precisa ter um cuidado até onde você mora. Mas o que eu acho que pode mudar aquela região ali de verdade é fazer uma conversa com a população e entender a demanda ali. Porque a demanda ali é o seguinte: muitas das vezes, e o que a maior parte das pessoas tem medo, é de passar o asfalto e uma parte daquela região ali falta água. E aí falta água. Eu, eu já vi isso acontecer, tá? O vereador foi lá e fez aquela historinha que eu te falei, passou ali uma maquiagem, na semana seguinte estava faltando água, a comunidade teve que se organizar, porque é muito difícil de você ver hoje a SEDAI agir aqui na cidade, e aí fica uma crítica para a SEDAI. A população tem que se organizar e abrir o buraco e cavar um buraco ali, muitas das vezes para mudar a manobra ou tentar fazer alguma coisa com que chegue a água. Então, eu acho que primeiro a gente tem que conversar com a região ali daquele bairro, entender qual é a demanda, resolver o problema da água, logo em seguida asfaltar aquele local ali. E uma última coisa que é muito importante: essas lâmpadas de LEDs novas não iluminam aquela região. A gente tem que tentar instalar ali refletores. E aí é uma ideia que eu não posso prometer na campanha, porque eu sou candidato a vereador. Meu papel é fiscalizar e fazer lei. Mas no Com cargo do que certeza. compete à majoritária, que é gerir a cidade, sem dúvidas, em certas regiões de São João de Meriti, eu ia propor colocar refletores no local para poder iluminar as ruas, principalmente onde tem o maior índice de assalto. Bem, falando nisso, tá legal? Eu tenho aqui que eu sabe como é que é? Eu tinha que pesquisar para perguntar a você, tá legal? Tenho aqui o estado. Peraí. A falta de segurança é grande em alguns bairros. E me falaram até alguns bairros. Éden, Vila Rosali, São Mateus. é, é, Ai, meu Deus, eu acabei de falar o bairro agora. O Coelho da Coelho da Rocha? Rocha, Coelho da Rocha.
E como é que você, tá? Que você é um jovem, né? Para mim você é um jovem, tá? Como é que você vê a tua visão com respeito para poder até trazer muita coisa de volta para São João de Meriti, a pessoa tem que ter segurança. Como é que você vê essa situação da segurança? Bom, a primeira coisa, eu vou dar mais um dado aí, que é o seguinte. No último ano, Vilar dos Teles foi o maior índice de furto de carro no estado do Rio de Janeiro. A primeira coisa, quando a gente faz o debate sobre segurança, eu acho que é entender que muitas das vezes, quando não existe a educação, quando não se tem educação promovida dentro de um espaço, a violência é o que resta enquanto oportunidade para as pessoas. Então, a primeira coisa é o seguinte: eu acho que nós devemos primeiro entender que a gente tem que ter projeto para tirar as pessoas e os jovens que se envolvem no tráfico, na vida do crime, e oferecer oportunidade para eles. A segunda coisa sobre isso é que nós precisamos fazer com que o Conselho Municipal de Segurança da cidade seja um órgão de fato que discuta os problemas de segurança pública. O conselho se reúne e acaba não discutindo, por exemplo, o problema regional, que é o problema em Éden, que é o problema, por exemplo, ali na passarela do trem ali da Vila Rosali, onde tem muito assalto, porque esse tipo de coisa pode ser resolvido a partir do momento que a Secretaria de Segurança da cidade entenda que tem pontos estratégicos na cidade onde acontece, por exemplo, o furto, onde acontece o roubo, onde acontece diversas velocidades, e ali tentar vigiar e patrulhar aqueles locais, seja com Guarda Civil Municipal, seja com a Polícia Militar, seja fazendo plantão. Eu acho também que a gente tem que preparar a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal de São João é uma guarda preparada, mas ela precisa de instrução para poder fazer abordagem, por exemplo, com as mulheres, para poder fazer abordagem com os jovens, para identificar uma série de casos que eu acho que hoje tem se cometido um erro por conta do governo do Dr. João. A gente não tem investido em qualificar o sistema de segurança que existe dentro da cidade. Isso tem precarizado a cidade como um todo. Então, eu divido esse polo em dois momentos. O primeiro momento é o seguinte: nós precisamos dar oportunidade para as pessoas dentro da cidade. Nós precisamos investir em educação e transformar a educação enquanto uma possibilidade para as pessoas transformarem a vida delas. E o segundo momento é qualificar o sistema de segurança municipal, que é pegar o conselho e transformar o Conselho Municipal de Segurança em um órgão que entenda as peculiaridades de cada município. A gente precisa pegar a Guarda Municipal de São João de Meriti e transformar em uma guarda ativa com a população e que esteja preparada para diversos desafios de uma cidade pobre e que consiga dialogar com diversos setores mediante a inúmeras possibilidades de acontecimento e fazer essas duas junções para a gente tentar entender como pode se mudar a cidade e fazer patrulhamento em pontos estratégicos da cidade, porque o que a gente precisa é garantir segurança para as pessoas. E isso é um desafio, com certeza, do que você está falando, do ponto de vista não só político, mas também do ponto de vista humano. Porque toda vez que morre uma pessoa na cidade, é uma pessoa, muitas das vezes a gente trata aquilo ali como um número, mas aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa tem um lar, aquela pessoa tem uma vivência na cidade e ela acaba perdendo a vida pela falta do serviço público de qualidade que de fato faça sentido para toda a população. Mas com uma coisa certa, né? Você sendo eleito, as pessoas podem bater no seu gabinete e te cobrar essas coisas. Mas tenha muita certeza, porque eu quero fazer um negócio chamado gabinete de rua. Uma vez por semana eu quero pegar uma praça pública, sentar com a população e discutir o que está acontecendo ali, entender qual é a demanda da cidade. Eu sou do tipo daqueles que sai me metendo no meio das confusões, sabe? A gente uma vez aqui fez uma atividade na cidade que virou uma manifestação, fechamos a Dutra. Quando a gente foi ver, tinha 13 mil pessoas na rua da cidade, todo mundo querendo me levar preso, mas o maior problema era o seguinte: não deixavam os estudantes subir nos ônibus da Flores, e aí a gente conseguiu travar a luta do passe livre municipal. Então, sendo eleito, e a gente vai ser eleito, porque esse mandato é coletivo, nós vamos discutir isso com o povo. Eu vou fazer um último apelo aqui em cima disso, que é para você ver a importância de ser eleito. A gente quer se eleger e quer ter uma proposta que é o seguinte: nós vamos doar 80% do salário do vereador para as organizações sociais na cidade que tem como princípio combater a fome.
Isso é de extrema importância. Eu não preciso ter um salário astronômico, eu não quero fazer carreira de político, eu não dependo de nada disso. Então, um dos nossos projetos é o seguinte: reduzir o salário do vereador em São João em 80%. Se o salário não reduzir, eu tenho um compromisso com a população que é doar todo mês 80% do salário. Mas você está falando por você ou por todos os vereadores que estão se candidatando aí? Nós temos um projeto, quer dizer o seguinte: nós vamos reduzir. Se os vereadores não quiserem reduzir, eu vou doar os 80% do salário. Para você, porque é o seguinte, tá? Muita gente, tá? Eu vim conversando, desde quando a gente conversou, eles falam que, na verdade, o município de São João de Meriti o São João de Meriti não deveria ter não deveria ter se tornado município. Deveria ter continuado com Caxias ou Nova Iguaçu, acho que é Caxias. E o que você pensa disso? O que você fala para essas pessoas que pensam isso? Duas coisas. A primeira já é um município, não tem mais o que fazer. A partir daí, nós temos que entender a nossa realidade e fazer a discussão de desenvolver o município. Não vamos voltar a ser um bairro de Nova Iguaçu ou Caxias. Não vai existir isso. E tem uma coisa, é muito difícil encontrar um bairro com quase 500 mil de pessoas, né? Então, assim, São João de Meriti é um município que tem um povo muito aguerrido, um povo muito guerreiro, que acorda muito cedo para trabalhar, que acorda muito cedo para estudar e para ter suas vivências diárias. E a gente precisa ter como foco que nós já somos um município e agora nós temos que lutar para melhorar a qualidade de vida dessa cidade, para melhorar essa cidade, para dar sentido à nossa história. Tem uma coisa que eu tenho dito para as pessoas, que é o seguinte: a cidade tem um herói municipal que ficou reconhecido no final do ano passado enquanto patrono do estado do Rio de Janeiro, que é o marinheiro João Cândido, o almirante João Cândido. João Cândido é um herói dentro dos livros que tem que ser reconhecido, inclusive pela Marinha. E esse cara escolheu São João de Meriti para terminar o final da vida dele. É uma pena que o único museu público tem um projeto de ser construído dentro da cidade, é o projeto do Marinheiro João Cândido, do Museu do Marinheiro, ainda não tenha terminado, na verdade as obras estão paradas, porque é um cara de extrema importância, que revitaliza a cultura, que mostra a nossa história, que diz quem é a gente e que diz que a gente tem que ter muito orgulho de ser meritiense. Bacana, Vou você guardar fala isso que com eu gostei orgulho. dessa Bonito parte isso. final. Falo com Entendeu? orgulho. Agora, como já está no final do programa, eu queria saber a tua opinião com respeito. Como é que é tratado as casas de matrizes africanas no município de São João de Meriti? Isso é muito importante, porque inclusive o meu candidato a prefeito, quando foi secretário de Direitos Humanos da cidade, fez um mapeamento das casas de matrizes africanas da cidade para tentar garantir isenção de IPTU dessas casas. Já que as igrejas não pagavam, é um direito, por exemplo, das casas terem o mesmo direito. Naquela onda de violência contra a religiosidade de matriz africana, contra as casas de candomblé, eu não sei, com certeza o senhor lembra que invadiam a região que era governada por bandidos, invadiam as casas. Nós tivemos um fato lá próximo a Éden ali. E isso mexeu muito comigo e fez pensar o quanto a gente precisa aprender a respeitar a cultura dos outros. Mas para a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é valorizar e tentar entender o nosso próximo. Para isso, tem uma coisa que eu acredito que é fundamental, que é garantir que a Lei 10.639, que é a lei que diz que tem que ter no ensino de história a cultura afrodescendente, que é garantir que essa lei, por exemplo, tenha dentro do currículo mínimo do município de São João de Meriti, dentro das bases educacionais da cidade, para a gente desconstruir essa imagem que muitas das vezes dizem que aquilo ali é coisa do capiroto, que aquilo ali é uma... Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: nós temos que mudar a cultura que foi criada no nosso povo, e para isso a gente tem que começar pela educação. Para além disso, eu acho que tem muita gente boa de coração que eu conheci em casa de mãe, pai de santo aqui, porque eu estou em campanha e eu passo em todo lugar. Eu falo isso com todo mundo. Eu vou em igreja, eu vou em macumba, eu vou em templo de budismo, eu vou onde me chamar, eu vou fazer campanha, porque é isso. Eu respeito a religião de todo mundo, mas eu entendo que tem um processo de
de violação nas religiões de matriz africanas, que a gente precisa não só nos municípios, mas como a gente precisa mudar isso de uma forma cultural e precisa aprender a respeitar as diferenças, as opiniões e as crenças dos outros. Eu acho que isso é de extrema importância, principalmente no município onde a maioria é negro, onde a maioria é mulher, onde a maioria tem descendência negra, porque em São João você tem, se você parar para olhar, você tem uma descendência ou nordestina, das pessoas que vieram tentar ganhar vida no Rio de Janeiro, ou uma descendência do povo negro que tem lutado muito e trabalhado muito e que tem uma cultura linda e que tem que ser respeitada. E para encerrar, eu também soube, tá legal, que um dos maiores problemas também de São João de Meriti são os animais de rua. Como é que você vê isso? Olha, eu tenho uma amiga que estudou comigo na faculdade, que ela me dizia o seguinte: eu acho que São João precisa ter um projeto. Primeiro, nós tínhamos um problema com o cavalo. O cavalo era muito explorado na cidade aqui por carroceiro. E aí você tinha um montão de cavalo andando em São João, e depois teve uma lei que proibia a circulação de cavalos dentro da cidade, principalmente considerava como um maltrato animal. Eu acho que isso precisa entrar em vigor de forma mais efetiva, principalmente com cachorro, com gato, que a gente tem que tentar criar não compete ao vereador de novo, mas eu estou aqui explanando as ideias do que eu penso. Vai que um dia vocês me ajudando, a gente chega lá e tenta fazer uma mudança aí dentro da prefeitura da cidade. Ou a chapa do PT agora do Paulinho da Sara faz essa mudança, mas que a gente precisa pensar numa série de passos, porque eu acho que não é uma coisa para agora, mas da gente ter tratamento e recolhimento de animal de rua dentro da cidade, que é em número, são muitos. E é um absurdo você largar o bichinho ali, você abandonar o bichinho, você largar o cão, o gato, e muitas das vezes está abandonado, porque o animal de rua ele não nasceu na rua, ele foi parar na rua, né? Com certeza, com certeza. Bem, chegou o final do programa e a gente vai fazer agora o bate-volta, tá? Fechou. Fechou, fechou, fechou. Amor, Esquerda. família, Mãe. se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? A fome. É acabar com a fome no mundo inteiro. E para você, para falar para esse povo todo que está qual é o recado que você deixa para esse povo todo que está te assistindo no jogo aberto na Câmara do Gordinho? O projeto de tentar montar uma política pública que funcione na cidade não é só um nome, então não é só o Ernesto, é um grupo, é um coletivo, são várias pessoas que estão depositando essa esperança, até porque viram um montão de vereadores de mandato que não fizeram nada, e hoje nós estamos tentando apostar na renovação, na juventude, na esperança e principalmente num projeto mais social e humano para a cidade. Vote 13.200. Não podia deixar de fazer meu merchan aqui. Lógico, lógico, tem que fazer mesmo. Fala de novo, Ernesto. Ernesto 13.200. E para prefeito, vote Paulinho do Sindicato, Sara Costa, vote 13, vote PT. É o partido do Lula. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado Muito mesmo. Foi obrigado a um você, prazerão. Pai João, de verdade. Tá legal? E logo, logo a gente volta a conversar. Um abração. Fechou. Gente, beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. É, é que eu falo, todo mundo tem suas ideias, todo mundo tem seus problemas, todos os municípios têm seus problemas. Eu adoro São João de Meriti, adoro São João de Meriti. Eu trabalho, como eu gosto muito de Pavuna, que eu trabalhei naquela feirinha de Pavuna, beirando a linha do trem, vendendo calça de veludo cotelê e vendendo aquele long play, né? De janeiro onde não se vai, entendeu? Então eu adoro esses lugares, eu acho lugares maravilhosos, eu me sinto bem nesses lugares, entendeu? Apesar de morar no centro da cidade, as pessoas pensam, não, eu adoro, porque eu conheço, quando eu era pobre, entendeu? Quando eu era pobre, eu não tinha dinheiro para me divertir, para ir balada, nada disso. O trocadinho que eu tinha, eu pegava o ônibus e ia para tudo quanto é lugar, entendeu? Para poder conhecer. Então, com isso, eu conheci São João de Meriti, Belfor Roxo, Éden, entendeu? Vila de Cava. Eu conheci esses lugares todos porque né, a gente pegava o ônibus e ia para conhecer, fazer passeio no ônibus. Tá legal? Gente, olha, um beijo no coração de vocês.